Boa tarde, Boa seu nome, tarde. sua idade. Meu nome é Marilene Messias Quais, eu tenho 64 anos. Então, tia, eu gostaria que a senhora falasse pra gente um pouquinho sobre a infância da senhora, como que foi, e dar mais ênfase sobre jogos durante a infância da senhora. A minha infância, assim, foi um pouco diferente de hoje, né? Porque uma infância há mais de 50 anos atrás era totalmente diferente, né? Nós não tínhamos acesso a celular, né? Poucas casas tinham televisão. Então, assim, era uma infância mais, assim, natural, brincadeiras mais naturais, né? A gente brincava de brincadeiras mais naturais, assim, e não ficava tanto tempo em celular, não tinha esses acessos que vocês jovens têm o privilégio de ter hoje, né? Era mais restrita. E, assim, jogos, eu gostava muito de jogos, gostava muito de pedalar, e ainda pedalo até hoje. E eu, na minha adolescência, né, quando eu fiz o ensino médio, eu participava dos jogos, eu jogava handball, eu era do time da cidade, né? Jogava no time a cidade tinha um time, né? Formados com alunos de vários colégios, eles selecionavam, né? E formavam um time. E eu era desse time do handball da cidade. E eu joguei muito handball, era muito gostoso, né? Acho que todo mundo conhece essa modalidade de jogo, né? É um futebol de mão, né? Eu era atacante, né? Nessa altura toda, mas eu era atacante. E eu me divertia muito, né? Que tinha umas bem grandes, né? E eu passava muitas vezes no das pernas dela, batendo a bola, para marcar gol. Foi uma fase bem divertida, bem alegre, muito gostoso, né? Foi bem gostoso o tempo que eu joguei, assim. E a gente saía para jogar fora. A minha mãe era muito, assim, né? Segura. Minha mãe não deixava. Quando ia jogar fora, infelizmente eu não ia. Nas cidades longe, ela não deixava eu jogar. Joguei em alguns lugares perto e jogava mais assim na cidade. Mas eu participei bastante, né, nessa modalidade, enquanto eu estudava, depois mesmo, quando eu terminei o ensino médio, até algum tempo eu ainda participei. Depois, né, a gente teve que mais voltar para o trabalho, né, aí eu deixei, poderia ter continuado, né, mas aí, né, antigamente era assim, a minha mãe, né, a gente que ajudava a sustentar a casa, essas coisas. Antigamente a gente começava a trabalhar muito cedo, né? E aí eu deixei o esporte de lado, mas eu participei muito. Gostava muito e participei muito nessa modalidade. O que eu participei bastante foi no handball. Legal. E a senhora participava mais na infância ou na adolescência? Eu comecei mais na adolescência, né? Quando eu comecei a jogar o handball, quando eu fui para o ensino fundamental 2 para frente, né? No ensino fundamental 2 e mais no ensino médio. Aí no ensino médio a gente participava mais, né? E antigamente o ensino médio era 4 anos, né? Eu fiz o magistério, era 4 anos o curso, né? E eu participei mais intensivamente mesmo na época do ensino médio, que já era na adolescência já. A adolescência tá indo para jovem, dos 14 anos para cima. Quais eram os jogos que você mais gostava, assim, mais brincava na infância e na adolescência? E quais eram que você mais gostava, assim, de jogar? Eu gostava, assim, que eu mais gostava e mais destacava era handball mesmo, né? Apesar da gente brincar de jogar futebol, né? E brincava de jogar aquelas brincadeiras de moleque, pessoal, mas antigamente as meninas brincavam bastante, né? Jogar aquelas burquinhas de biroca lá, assim, a gente brincava bastante, né? De queimada, gostava de brincar muito. Mas, assim, o que mais eu me destacava, o que mais eu gostava mesmo era o handball. E no handball que você jogava bastante, né? A senhora, tipo, via, assim, se só menino podia jogar, ou só menina, ou podia todo mundo? Era misto? Não, era misto. Assim, tinha o time masculino e tinha o time feminino. O time que eu jogava era feminino, mas quando a gente jogava assim, a não ser competindo, a gente costumava jogar misto também. Mas tinha o time da cidade, tinha o time masculino e tinha o time feminino que participava das competições. Mas a gente também brincava misto. Sim, a senhora relativamente parece que a senhora tem uma longa trajetória de jogo, né? A senhora tem algum momento que a senhora pode, assim, compartilhar com a gente que marcou muito a senhora, assim, durante essa trajetória de handball? Eu acho que é o principal jogo da senhora. Que marcou a minha vida no handball? O que marcou bastante, assim, foi quando teve um campeonato, né, que veio, que eu, assim, geralmente eu não podia ir participar fora, que a minha mãe não deixava, né, ela não liberava para ir jogar fora. Quando vieram os times de fora, né, jogar aqui, que, assim, eles se destacavam muito, né,
tinha um time de Dourados que se destacava muito no estado e quando nós conseguimos vencer eles. Então pra gente foi uma glória aqui lá. Legal. Nós conseguimos a vitória. E sobre o handball, a senhora poderia explicar um pouquinho das regras dele pra gente? Das principais regras assim do handball? Na época da senhora, Isso, quando a senhora jogava. As regras, sim, não tinha tantas regras, mas assim, é parecida com basquete, por exemplo, é assim, né? Porque é jogo de mão, de bola de mão, né? Que você jogava é tipo futebol de mão, né? Você atacava. Aí tinha as regras, eram assim, a gente era bem assim, tipo assim, vamos dizer, agressivo, né? Ia em cima mesmo pra dar pau e assim, não tinha muita falta, muita restrição disso daí. O juiz geralmente ele não aplicava muita falta, ele ia em cima pra valer mesmo, assim, sem dó de medo, de atacar, de bater, de derrubar o companheiro, sabe? As regras não eram tão rígidas como é hoje, né? Qualquer coisinha, o pessoal já cai lá, rolando lá no chão, com dorzinho, a gente eu não tinha muitas essas dores não, eu atacava e levantava, já pegava a bola e, sabe, não dava tempo de marcar falta, você já ia atacando mesmo, você não ficava muito digamos assim, com mimimi, tá doendo, fazendo gracinha lá pra cavar falta. A gente não tinha muito isso não. E também, se eu não me engano, no handball você não pode entrar na área, né, do goleiro. Você tem que jogar por fora da área, no caso, tipo, pra você fazer o gol, pra você jogar a bola no gol, tem que jogar antes da área do goleiro, né? Antes daquela... Da grande área. Da né? grande área. E aí você tem que arremessar, né, você não pode chegar lá em cima do goleiro pra marcar. Se você entrar ali, o gol não vale, né? Mas você pode pular pra dentro da grande área e jogar, né? Você pode, como eu fazia às vezes, né? Você pulava assim, e quando você arremessava o gol, você já pisava no chão lá dentro da grande área. Você atacava. Só que você não podia chegar lá em cima, assim, igual às vezes o futebol chega, ali assim em cima embaixo. Lá dentro. Lá dentro, você não podia. E Era mais de fora. quicar a bola, podia? Quicar podia. Quantas vezes quiser? Isso aí quicar a bola. Era bem... E quais materiais a senhora utilizava? Só a bola mesmo ou havia outros? Não, era mais só a bola, né? E assim, naquele tempo a gente não tinha muito assim, negócio de proteção, né? Porque seria interessante você usar algumas proteções, porque você caía muito, né? Você atacava muito, mas era mais era a bola mesmo, você ia em cima e você queria atacar e queria fazer gol e não dava nem aí se ia ralar, era emoção. Adrenalina ali cura. Se ia machucar, dessa vez você ia machucar não. A senhora, na época, bastante, a senhora se machucou bastante ou não? Só era aquele raladinho ali? Aquele salado de boa, assim, que você não levava muito a sério, né? Que arrancava todo o joelho, mas você não levava a sério. Arrancava a tampa do dedo. No outro dia você tinha treino, você já ia, você não tava nem aí, você não ficava lá. Igual uns jogadores que eu vejo aí, que tem um jogador aí que é bem famoso. Eu chamo ele de Cai da Estrela, porque ele cai à toa, ele, né? Tudo nele dói, ele é muito muito tamanhozinho, assim. Mas a gente não tinha disso não, era pau a pau e vamos embora, e machucava, caía, levantava e, sabe, vamos embora. Não tinha negócio de ficar com mimimi ali, não, tá doendo aqui, ficava 2 horas lá rolando pra atrasar o jogo, não, a gente queria era jogo. Aí, legal. Então é isso, tia. Muito obrigado pela participação da senhora. Muito obrigado por ter disponibilizado um tempinho da senhora. Eu que agradeço. E é isso. Muito alguma coisa, né? O trabalho de vocês, eu que agradeço. Muito obrigado, tia. Tudo certo. Valeu.